Olá, sou Pedro Ananias Rodrigues Benício, aluno do primeiro ano do ensino médio, aluno do Colégio C, Irecê, Bahia, e hoje eu vou falar um pouco sobre a Idade Média, onde irei apresentar sobre o feudalismo. Acabei fazendo aqui uma divisão muito simples para não nos perdermos no meio dessa explicação. Primeiramente, eu vou explicar o que foi o feudalismo, as suas organizações. Depois vou falar sobre o processo do feudalismo, processo de estruturação. Depois vou entrar quando ele entrou em decadência. E depois vou falar sobre os senhores feudais, que eram os donos de terras, que permitiu que os camponeses ficassem nelas para poder fazer suas plantações e etc. E depois eu vou falar sobre o que os camponeses eram sujeitos a uma série de coisas, o que eles eram sujeitos a fazer para pagar os donos de terra. Então, espero que você goste. Vamos pro vídeo. Então, primeiramente, eu vou começar de uma parte estrutural. Pode ser uma parte estrutural, entendeu? Primeiramente, o feudalismo era um termo utilizado na cultura ideológica, social, política na Europa no período da Idade Média. Então, a partir do século XV, não do século, do século XIV, o sistema feudal acabou entrando em decadência por uma vez, onde era a época em que o comércio estava ganhando importância. Então, quando o comércio começou a ganhar importância na Europa e etc., exatamente no século XIV, o sistema feudal acabou entrando em decadência. Foi um período em que o rendimento foi muito baixo para a população. O senhor feudal, os donos de terra, ele sugeria que os camponeses pudessem ficar em suas terras, plantando, que cultivasse, mas os camponeses eles tinham que entregar tipo a metade, 2/4 para os donos de terras. Então, esses camponeses eram sujeitos a uma série de coisas, uma série de tributos, para serem pagos aos senhores feudais, tais como a covelha, a talha e a banalidade. Esses eram os 3 modos que os camponeses tinham que pagar aos senhores feudais, os donos das terras e etc. Então, isso foi um pouco o que aconteceu sobre o feudalismo na Idade Média. Uma forma simples, abrangente, eu falei de uma forma simples, mas abrangente, com que vocês consigam entender. Irei apresentar também o que aconteceu no período do século V e do século X. Então, no século V até o século X, o feudalismo estava em processo de estruturação, onde foi uma época em que o poder da Igreja Católica acabava se estabelecendo aos poucos, que foi o período onde a realização e o feudalismo na Europa acabaram se desenvolvendo. Acabei falando um pouco sobre o que aconteceu no período da Idade Média, o que aconteceu sobre o feudalismo. Acabei explicando de uma forma simples, com que vocês consigam entender. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.